Fala galera, eu sou o Marcos Nofes e gostaria de convidar você a conhecer a minha história. Meu nome completo é Marcos Trovalin Nofes. O Nofes veio através do meu tataravô. Ele veio para o Brasil da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial como imigrante. Meu pai ele trabalhava numa indústria aqui na cidade de Mauá e em paralelo ele sempre trabalhou como pedreiro. Ele saiu de lá no ano de 2012 e até hoje ele tem trabalhado ainda como pedreiro para sustentar a gente. Minha mãe ela foi atendente de telemarketing durante 14 anos e no ano de 2010 ela pôde fazer uma faculdade de pedagogia e se tornou professora. A minha infância foi uma infância muito tranquila, muito humilde. Eu nasci no bairro do Jardim Zaira, nasci brincando na rua, jogando bola, soltando pipa como toda criança de periferia. Tive uma irmã aos meus 6 anos de idade, o que mudou bastante na nossa rotina, porque a responsabilidade como meu irmão mais velho também muda. Assim, mesmo com muito sofrimento e dedicação dos meus pais, nós tivemos alimentação boa, roupa nunca faltou. As coisas simples, o que eu diria que é o básico para que uma criança tenha um desenvolvimento bacana. Meus pais sempre puxaram muito o nosso pé no sentido da educação. Acho que é a única opção que poderia mudar a nossa situação e a história de toda a família. Eu sempre estudei em escola pública. No meu primeiro ano eu estudei no Walt Disney, no meu segundo ano eu estudei lá no Exilda Nascimento Franco, que já era no bairro do Jardim Zaira, e da terceira série até o meu terceiro ano do ensino médio eu pude estudar lá no Zaira 7. E tive uma pequena passagem também no terceiro ano pela escola do Iracema. Na escola pública nós temos algumas defasagens em algumas áreas, mas se o aluno é comprometido e vai atrás, e é claro que você precisa de uma base familiar para isso, você ainda consegue extrair bastante coisa. E eu soube aproveitar muito bem as oportunidades que eu tive na escola pública para chegar onde eu cheguei hoje. O curso que foi de grande valor para mim foi a ETEC de Mauá. Eu entrei lá em 2016 e fiz um curso de informática para programação. Foi um grande divisor de águas para mim esse curso, porque eu pude aprender uma profissão com profissionais excelentes que ministram as aulas lá na ETEC. Querendo ou não, ali foi um grande portal de oportunidades para mim. Eu acho que eu pude entender que tudo era possível a partir daquele momento. No meu último ano do ensino médio foi um ano bem complicado, que foi um ano onde eu estava terminando o meu curso técnico, estava já procurando um emprego, porque a pressão é muito grande para que a gente arrume um primeiro emprego. Um dia depois de concluir o ensino técnico, eu comecei a trabalhava na Vila Carrão, então eu pegava um ônibus em Mauá, trem, metrô e andava ainda 25 minutos a pé para poupar o dinheiro da outra passagem para trabalhar de atendente de telemarketing. Esse foi o meu primeiro emprego, foi através dele que eu consegui dar o valor ao trabalho e ao dinheiro. Eu trabalhei lá por 7 meses, no final de 7 meses eu fui chamado para uma entrevista numa multinacional de tecnologia, que ficava ali em São Bernardo do Campo. Fiz os processos seletivos, fui aprovado e comecei a trabalhar lá no regime de jovem aprendiz. Lá eu fiquei durante 1 ano e 6 meses e depois eu me tornei estagiário e fiquei lá ainda por mais 1 ano e meio. Então totalizei lá quase 3 anos nessa empresa. Fiz parte de um projeto chamado Tio Filter. É um programa de jovens talentos onde nós reunimos alguns estagiários lá da empresa para discutir as melhorias que eram necessárias para nossa empresa, debater alguns assuntos que nós achamos que era viável no momento. Através desse projeto nós conseguimos implementar algumas mudanças significativas para todos. Tivemos um reconhecimento muito grande de todo o board da empresa. Foi um projeto muito bacana, uma iniciativa muito legal. A área da tecnologia, ela é fundamental, acho que para o desenvolvimento de qualquer setor, seja ele público ou privado. Nessa empresa eu tive a oportunidade de fazer parte de projetos grandiosos que visavam justamente isso, mudar o dia a dia das pessoas que estavam ali. Através de melhorias simples, mas que a gente deixa passar, acho que no dia a dia, a gente conseguiu transformar de alguma forma, no sentido muito positivo, o trabalho das pessoas que estavam lá ao nosso redor. No meu primeiro ano fora da escola, eu me matriculei na faculdade de Unip e fiz lá sistemas de informação. Fiz 6 meses somente e acabei entendendo que eu precisava de uma mudança na minha vida de setor. Pensando bem, analisando, conversando com alguns professores e amigos, acabei optando por fazer o curso de economia. Fiz o curso de economia nos primeiros 6 meses na Faculdade das Américas e depois disso eu fiz o Enem novamente e fui aprovado com uma bolsa de 100% do ProUni para cursar economia na ESAGS, que é uma conveniada da FGV que fica aqui em Santo André. Bom, essa bolsa acho que representa muito para mim, talvez tenha sido a maior conquista que eu já tive até hoje. É uma oportunidade que certamente, se não fosse por um sistema de cotas ou de bolsa, eu não conseguiria cursar um curso desse numa faculdade tão renomada. Isso também trouxe muitas outras oportunidades de emprego para mim e melhorou muito não só a minha vida estudantil, mas a minha vida profissional e a minha vida pessoal também. Uma oportunidade como essa é capaz de mudar não só a vida, mas a história de uma pessoa. E eu acho que isso é fundamental.
Na situação que nós vivemos hoje, é visível ainda que o preconceito é estrutural. Então, assim, nós aprendemos a ser preconceituosos todos os dias. E isso ainda é muito forte na nossa sociedade. Então, cotas é um dos meios de se combater o racismo. Não, é claro que isso não vai resolver todo o problema, mas ele com certeza ajuda muito que jovens da periferia e principalmente jovens negros tenham oportunidade que certamente, se não fosse através de um sistema de cotas, ele seria apenas só mais um sem oportunidade. Eu comecei a gostar de política através do professor Oswaldo Gomes. Ele foi nosso professor de filosofia no 2º ano do ensino médio, lá no Zaira 7. Através dele eu comecei a criar gosto e querer entender um pouco mais sobre como as coisas funcionavam. Então, através de um professor e a matéria de filosofia, sociologia, tive professores que foram pontuais, professor Valber, professor Maurício da ETEC, que foram pontuais para questões políticas. Consegui me desenvolver muito através deles, os ensinamentos, pegar direções às vezes, né? Porque o professor muitas das vezes ele não vai te ensinar a pegar na mão e ensinar você, mas ele vai te dar os caminhos para que você possa aprender. E isso foi fundamental para mim. A arte musical é o que mais me toca, porque eu acredito que através da arte musical a gente consegue colocar para fora muitas das coisas que às vezes a sociedade não está disposta a ouvir. Eu gosto muito de rap particularmente, né? E o rap sempre abordou temas que a sociedade não quer debater. São temas que estão ligados diretamente com o nosso dia a dia, que falam da desigualdade social, que falam dos problemas que assolam os nossos bairros. Quando você nasce na periferia, ver um estilo musical que está retratando justamente aquilo que você está vivendo, é como se você se sentisse libertado, é um porta-voz que você tem. A relação que o rap tem com a política, eu acho que é uma questão mais de protesto. Eu vejo o rap muito como uma ferramenta de protesto, porque hoje os governantes, de maneira geral, não representam a periferia. Na cidade de Mauá mesmo a gente pode ter como exemplo, dos 23 vereadores que nós temos, quantos realmente fazem um trabalho de base nas periferias. É isso que a gente precisa realmente mudar, e o rap sempre abordou isso, que nós precisamos ter representantes da periferia governando para os nossos, entendeu? Bom, eu me candidatei no Conselho Municipal de Juventude no ano de 2018 e aí eu acho que foi o pontapé inicial da minha vida política. Após essa candidatura, eu tive contato com alguns partidos políticos, lideranças políticas, grupos políticos e através daí eu comecei a criar uma certa maturidade, comecei a entender como funcionavam alguns processos, entendi que a política era necessária para a nossa vida, por mais que nós vemos algumas situações que nos deixam extremamente chateados e com toda a razão, eu pude entender que mesmo com todos os problemas, a gente ainda precisa da política para resolver muitas das questões que muitas das vezes nós não temos voz como indivíduo. Então nós precisamos estar inseridos nesses grupos para conseguir melhorias significativas. As minhas pretensões, acho que dentro da política, primeiro de tudo é representar as pessoas que realmente merecem ser representadas na nossa cidade. São as pessoas que andam de trem, são as pessoas que andam de ônibus, as pessoas que dependem da saúde pública para sobreviver. São essas pessoas que eu estou disposta a representar, porque assim como elas, eu também tive que carregar marmita na minha bolsa, eu também tive que acordar às 6 horas da manhã, eu também tinha que andar para guardar o dinheiro da passagem, para conseguir de repente no fim de semana comer um lanche ou passear. Então assim, é para essas pessoas que nós precisamos trazer melhorias, é para essas pessoas que a gente precisa dar o mínimo de assistência para que as pessoas consigam conquistar as coisas que são delas por direito. Os maiores obstáculos que eu acho que eu vou ter nessa vida política são as pessoas que não estão dispostas a construir melhorias realmente para a sociedade. São pessoas que só querem se perpetuar no poder, fazerem o próprio nome e garantir os seus cargos. Acho que isso é o grande desafio, não só meu, mas acho que de toda a população. São essas pessoas que infelizmente enfraquecem o sistema público, enfraquecem os serviços públicos e é por isso que a gente vê uma Mauá tão desorganizada, os bairros tão desorganizados, carente de infraestrutura básica. Bom, a minha maior luta, eu acho que eleito como vereador, é fazer com que as pessoas tenham acesso ao básico. Eu quero que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, saúde, segurança, cultura e lazer. Eu acho que esses são 5 pilares que podem tornar a história de um jovem totalmente diferente. Sendo bem utópico, a minha vontade eu acho que não é nada demais, é garantir o básico para as pessoas. Eu quero que as pessoas tenham 3 refeições durante o dia, eu quero que as pessoas possam ir para a escola sem se preocupar se vai ter o que comer em casa, eu quero que as pessoas simplesmente tenham o básico. Eu paro de lutar quando a periferia já tiver acesso às faculdades, que você não precisar fazer nenhum vestibular para você entrar na faculdade. Isso é um direito seu, você não precisa fazer prova para isso. Quando as pessoas da periferia, de fato, tiverem acesso à saúde, lazer e educação, nós temos aparelhos de cultura em Mauá que nem são utilizados, que muitas das vezes as pessoas de Mauá mesmo, das periferias de Mauá, não sabem que existe. Então a gente precisa aproximar a periferia dos grandes centros, ou
descentralizar as coisas. A gente precisa de equipamentos básicos para a periferia. É isso que nós precisamos. E é isso que a sociedade mais carente precisa, de estrutura. Sou um jovem ainda, tenho apenas 20 anos, mas eu tenho uma vontade imensa de começar a mudar por onde é possível. É claro que não vai ser da noite pro dia, né, que as coisas vão acontecer, mas se ninguém der o primeiro passo, fica difícil da gente começar a caminhar. Então eu quero dar esse primeiro passo e trazer um futuro melhor para os que tiveram a história parecida com a minha.